Tome cuidado com o que habita ao seu redor, pois se diz que em alguns lugares do mundo uma criatura ameaçadora habita. Seu nome é Hellhest. O Hellhest, também chamado de Cavalo de Hel, é uma criatura muito comum na Dinamarca. Lá se diz que essa entidade possui a forma de um cavalo de apenas 3 pernas, cego e às vezes até mesmo sem cabeça. Se diz que são cavalos muito belos, mas muito aterrorizantes, sendo na verdade o espírito de um cavalo com ossos que podem ser vistos através da pele. Antigamente, o Hellhest era considerado o cavalo da deusa Hel, filha de Loki e conhecida como a Rainha dos Mortos, e ele a levava nas costas para qualquer lugar dos 9 reinos nórdicos. Mas isso ficou no passado. Hoje se diz que ele ainda vaga pelo mundo, saindo à noite e trazendo pestes e mortes para pessoas que cruzarem seu caminho. Todos aqueles que veem um Hellhest ou ouvem o som de seus passos costumam morrer dentro de 1 ano. Essa criatura é tão aterrorizante que lendas do século XIX diziam que ele era cavalgado pela própria morte e anunciava doenças, acidentes e diversas mortes pelo caminho. Não é clara a origem dessa criatura. Alguns dizem que seria o fantasma de um cavalo que foi enterrado vivo em um cemitério, para que seu espírito o ajudasse a guiar os mortos em direção a outro mundo. Mas também há outras versões igualmente misteriosas. De qualquer forma, sabe-se que há um lugar em que essa criatura costuma aparecer. Seria no Palácio da Catedral de Aarhus, na Dinamarca. Inclusive, uma história popular da Dinamarca diz que um dia um homem observava o palácio dessa catedral em uma noite, quando viu um cavalo estranho e então gritou para outro homem que estava ao seu lado, perguntando que cavalo era aquele. O outro homem disse que talvez fosse o cavalo de Hel. Então o primeiro homem, curioso, decidiu olhar melhor, para tentar saciar a sua curiosidade. Mas de repente ele ficou pálido e um calafrio percorreu sua espinha. Ele jamais mencionou a ninguém o que viu naquela noite, mas logo ficou claro o que ele havia visto, pois ele logo adoeceu e acabou morrendo. Não teve nem tempo de se arrepender de sua curiosidade, amaldiçoado pelo Hellhest. Não se sabe exatamente outros locais em que essa criatura costuma aparecer, mas se diz que na Catedral de Roskilde, na Dinamarca, as pessoas costumavam cuspir em uma pedra, onde se dizia que um Hellhest havia um dia sido enterrado. Mas nem todos odeiam ou mesmo temem esse animal. Há quem diga que muitas pessoas desejam domar e montar um Hellhest, pois isso poderia trazer algumas grandes vantagens. Se dizia que essa entidade poderia mudar do estado corpóreo para o incorpóreo à vontade e vice-versa. Então quem o domasse e o montasse poderia fugir através de paredes e de outros objetos sólidos, caso isso fosse necessário. Então tome cuidado com os Hellhests. Essas entidades são muito perigosas e costumam ser mortais com aqueles que as avistam. Tome especial cuidado com cavalos com somente 3 patas que aparecerem à noite, principalmente se eles possuírem crinas de fogo, pois se diz que esses não são Hellhests comuns. Seriam versões mais poderosas ainda, chamadas simplesmente de Nightmares, ou pesadelos. Então sempre quando andar pela rua à noite, tome cuidado com o que você pode encontrar.